Você sabia que a língua é um animal, uma fera indomável? Você sabia que a fera mais peçonhenta e perigosa do mundo se esconde atrás da toca dos dentes? A Bíblia diz que a vida e a morte estão no poder da língua. Ou seja, você pode dar vida, você pode matar uma pessoa, dependendo da maneira como você se comunica com ela. A língua tem sido causa de desavenças, de intrigas, de brigas, de guerras. Não podemos subestimar o poder positivo e negativo da língua. Quantas pessoas abençoadas, quantas pessoas consoladas, quantas pessoas alcançadas pela graça de Deus, porque ouviram uma palavra de bênção, uma palavra de vida, uma pregação do Evangelho, um consolo, um conselho, uma palavra doce, às vezes firme, mas terapêutica. Mas quantas vezes pessoas foram destruídas, reputação, assassinato de reputação, críticas injustas, acusações levianas, piadas imorais, conversas chulas, que trazem, às vezes, gracejos impuros ou gargalhadas completamente desvestidas de nobreza de caráter. Hoje eu quero olhar com você sobre esse problema da língua, cuidado com a língua, à luz de Tiago, capítulo 3. E eu vou fazer uma leitura corrente do texto para que a gente não perca nada. Tiago começa assim: meus irmãos, ele não está se dirigindo a gente pagã, ele está se dirigindo ao grupo de gente crente. Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Ou seja, se você quer ensinar os outros, você tem que ser mais cauteloso com você mesmo, porque você ensina não só pela palavra, mas sobretudo pelo exemplo. O exemplo não é uma forma de ensinar, é a maneira mais eficaz de fazê-lo. E ele agora diz no verso 2 assim: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Tiago tira aqui o oxigênio da vaidade. Ele quebra o pedestal. Ele mata esse sentimento de grandeza. Quando ele diz todos, não alguns, todos tropeçamos em muitas coisas. Em outras palavras, você e eu somos pecadores. Nós somos sujeitos a falhas, a erros, a equívocos, a enganos. Às vezes nós perdemos a compostura, perdemos o equilíbrio, o domínio próprio. Às vezes nós falamos agressivamente, reagimos intempestivamente. E assim, nós tropeçamos em muitas coisas. Todos nós, né? Sou eu, você, todos nós, todos nós. Mas ele argumenta assim, se alguém, ele não define quem é essa pessoa, se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão. E eu pergunto a você, será que tem alguém que não tropeça no falar? Num dado momento ou no outro da vida? Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão. Porque a prova dos 9 da sua perfeição é a comunicação. É por isso que Isaías, quando viu a glória de Deus, diz: ai de mim, estou perdido, eu sou um homem de lábios impuros. E eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Então a palavra é o raio-x, é a tomografia do coração. A Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Para eu não falar errado, meu coração precisa estar certo. O coração está certo, minhas palavras terão que estar certas. Então nós tropeçamos em muitas coisas, inclusive na fala. Agora, aquele que controla a sua língua, diz o texto, é capaz de refrear também todo o corpo. Ou seja,
As suas ações e as suas reações vão depender da maneira como você se comunica. Se você não controla a língua, você não vai controlar seu temperamento. Você não vai controlar suas ações, você não vai controlar suas reações. Você vai ser uma pessoa intempestiva, briguenta. Você vai ser uma pessoa ranzinza. Por quê? Porque se você não controla a língua, você não controla o corpo. Aí ele começa a ilustrar isso no verso 3. Ora, se pomos freios na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Então ele está dizendo o seguinte: se você refreia sua língua, você domina o corpo inteiro. E ele ilustra. Como é que ele ilustra? Ilustra com o freio do cavalo. Você sabe que um cavalo, um potro, quando nasce, cresce, ele tem força, mas ele não tem controle. Ele não obedece a comando. Então, uma pessoa comum não pode montar num potro sem ser adestrado, amansado. Então, tem o profissional que amansa o animal. É a pessoa que é capaz de suportar os pulos, as agressões do cavalo. Mas depois que ele é amansado, ele obedece o freio. Até uma criança pode montar e não ter problema. Ele vai ser colocado no trabalho e vai obedecer o comando, porque ele foi amansado. Então, quando você põe o freio na boca do cavalo, você controla o cavalo. O cavalo é muito forte, ele tem uma força brutal, mas com freio na boca, ele está adestrado. Ele vai usar a força dele para o bem, não para o mal. É assim também na nossa vida. Se você controla a sua língua, todo o seu potencial, toda a sua potencialidade, toda a sua força é bem canalizada, não para a destruição, mas para o bem. Chega no verso 4, ele diz assim: observar igualmente. Ele vai dar um segundo exemplo. Observar igualmente. Só vai mudar a metáfora. Observar igualmente. Os navios que, sendo tão grandes e batidos de rejos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Então pense você num navio imenso, que leva toneladas e toneladas de carga, ou centenas e centenas de passageiros. Ele tem um leme. E o timoneiro que está conduzindo o navio, leva o navio para cá ou para lá, só com esse leme na mão. O leme é pequeno, mas controla todo o navio, para que ele não bata nas rochas, para que ele não navegue na direção de icebergs, para que ele se proteja de riscos e perigos. Assim também a língua. Como um leme dirige um navio, a língua, sendo um pequeno órgão, dirige todo o seu corpo. Então, é fundamental você ser uma pessoa que tenha disciplina na fala, que tenha domínio próprio no falar. Porque, às vezes, a gente fala o que não deve falar, na hora que não é preciso falar, com a entonação da voz que não deve se usar. E, às vezes, em vez de resolver o problema, se cria mais problema. Então, esse leme tem que estar na sua mão. Você tem que ter o controle da sua língua. Senão você é um problema e cria mais problemas. Você é capaz de se jogar em cima de rochas que vão ferir, vão provocar prejuízos. Quantas pessoas que sofreram amargos reveses na vida porque não controlaram a sua língua? Falam demais, falam irrefletidamente. Alguém disse de maneira até engraçada: quando você fica calado, algumas pessoas podem pensar que você é tola, mas se você abrir a boca, aí não tem mais dúvida. O silêncio é de ouro. A palavra precisa ser verdadeira e oportuna, para edificação, transmitindo graça aos que ouvem. Porque falar por falar não é vantajoso. Falar sem refletir é prejuízo. Falar sem estar calçado com a verdade é ser leviano. Então, cuidado com a sua língua. Prosseguindo a leitura, versículo 5. Assim também a língua, pequeno órgão, agora ele está
aplicando as duas metáforas que usou, a metáfora do freio do cavalo e do leme do navio. Então ele aplica e diz, assim também a língua. Então, freio, leme, língua. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Então o homem se exalta com a sua palavra. Ele se coloca no pedestal porque ele faz discursos de autoelogio. Ele rasga seda para si mesmo. Como o fariseu que lá no templo se colocou de pé e orou de si para si mesmo. E diz, graças te dou porque não sou como os demais homens, nem como esse infeliz publicano que está aqui do meu lado. Eu faço isso, eu faço aquilo outro. Tem muita gente que se autoelogia, se autopromove, que bate palmas para si mesmo, que escreve panegíricos de autoelogio para si mesmo, que bate palma para si mesmo e faz um solo do hino Quão grande és tu diante do espelho. É isso que ele está dizendo aqui. E aí ele agora vai usar uma outra figura, uma terceira figura. Ele diz assim, vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. É muito curioso isso, porque às vezes há incêndios intencionais, criminosos, e há incêndios por descuido. Por exemplo, o cidadão está andando numa estrada rural aí, ladeado por lavouras ou ladeado por florestas, e ele está fumando um cigarro, e não é uma prática decente e educada, viu? Jogar guimba de cigarro para fora do carro. Não, você deve ter um lugarzinho lá no carro para guardar o lixo. Mas o cidadão pega a guimba de cigarro e joga. Aquela guimba de cigarro está acesa. Às vezes ela encostou numa folha seca, que pega na folha seca, que pega em outras folhas, que pega numa floresta, que faz um estrago, que queima uma floresta, que queima uma fazenda, que queima uma lavoura, que traz prejuízo. Então ele compara a língua como uma fagulha. Uma palavra mal falada, uma palavra maliciosa, uma crítica injusta, uma denúncia falsa, provoca um incêndio, provoca uma briga, provoca morte, provoca guerra. É disso que Tiago está falando. E ele prossegue na sua metáfora da fagulha do fogo. Versículo 6, ora a língua é fogo. Agora ele faz uma afirmação, não como uma metáfora, dizendo, a língua é como fogo. Não, a língua é fogo. É fogo. Fogo queima, fogo destrói, fogo mata. E ele prossegue, é mundo de iniquidade. Não é apenas um redutozinho, não é mundo de iniquidade. Ela é carregada de ameaça, de perigo. A língua está situada entre os membros do nosso corpo. Ou seja, ela está lá escondida atrás da toca dos dentes. E contamina o corpo inteiro. Ela destila um veneno que sai para o corpo inteiro. Porque quando você não tem controle da sua língua, seu corpo padece, suas emoções padecem, sua mente padece. Você começa a sofrer as consequências, os reveses da sua insensatez no falar. E não só põe em chamas, diz ele, toda a carreira da existência humana, ou seja, leva à morte. Quanta gente foi assassinada porque falou demais, porque se esbravejou, ameaçou, e a pessoa se sentiu ameaçada e foi lá e cometeu um crime de vingança, talvez até para se proteger de uma ameaça feita. Põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Quantas pessoas que foram levadas à condenação eterna, morreram na impiedade, foram para o inferno, porque nunca tiveram disciplina nas suas palavras. Sua língua, cheia de veneno, produziu morte para os outros e para ela mesma. Versículo 7. Agora ele parte para uma outra análise da língua,
que a língua é indomável. Olha o verso 7. Pois toda espécie de feras, de aves e de répteis e de seres marinhos se domam e têm sido domados, ou têm sido domada pelo gênero humano. Agora ele vai mostrar que o homem, o gênero humano, ele tem a capacidade de domar animais voláteis, animais terrestres e animais aquáticos. As aves do céu, os répteis da terra e os animais marinhos, os peixes. Você já viu, por exemplo, um show de focas? Que coisa impressionante! Como elas obedecem a comandos, como elas escutam a música e obedecem ali os seus orientadores. O homem domina um papagaio, ensina um papagaio a falar. O homem ensina um animal doméstico a ser útil. Ele domina sobre aves, répteis e peixes. Ele está mostrando isso, que toda espécie de feras, até animais, você pega um leão, ele é amansado, pega um urso, ele é amansado, você pega um elefante, ele é amansado, toda espécie de feras, toda espécie de aves, toda espécie de répteis e seres marinhos são domados pelo gênero humano. Agora, olha o que ele vai dizer da língua. A língua, porém, olha a conjunção adversativa, a língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domá-la. Aqui ele botou todo mundo no mesmo balaio. Nenhum dos homens, nem você nem eu. Nem você nem eu. Nenhum dos homens é capaz de domá-la. A língua é indomável. Ela é indisciplinada. E ele vai dizer mais, é mal incontido. É um mal que não cabe nele mesmo. Carregado de veneno mortífero, ou seja, assim como a cobra destila o seu veneno pelas suas presas, o homem destila o seu veneno pela sua língua. Mas não é um veneno apenas perigoso, é um veneno letal, é um veneno mortífero. É o que Tiago diz aqui. Olha o risco da língua. A morte e a vida estão no poder da língua. Cuidado com a língua. Versículo de número 9, ele vai mostrar um outro detalhe. A língua não é apenas indisciplinada, indomável. A língua é também incoerente. Isso é assustador. Olha o que vai dizer no versículo 9. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Uma pessoa vai à igreja e canta louvores a Deus. Uma pessoa está na sua casa e canta louvores a Deus. Daqui a pouquinho ela passa a falar mal dos outros. Às vezes até dentro da igreja, às vezes até no pátio da igreja. Você está lá no sacrário da sua casa. Ou seja, ela louvou a Deus aqui e amaldiçoou a obra de Deus acolá. É incoerente, é inconsistente. Versículo 10. Ele vai provar a inconsistência, a incoerência, a contradição da língua. De uma só boca procede bênção e maldição. Já pensou nisso? Da mesma boca sai bênção e sai maldição. Você abençoa alguém, você amaldiçoa alguém. A inconsistência, a incoerência. O conflito que é esse órgão que está dentro do nosso corpo, entre os outros membros do nosso corpo, mas é fogo e é veneno mortífero. É mal incontido. É contraditório. Ele diz assim, de uma só boca procede bênção e maldição. Agora ele vai dar o conselho. Ele está mostrando a realidade, mas vai dar um conselho. Ele diz, meus irmãos, ele já se referiu aos irmãos lá no versículo 1, meus irmãos, agora ele está usando a mesma expressão, meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Então ele está dizendo o seguinte, isso não é, o fato de ser, não significa que é conveniente, não significa que eu tenho licença para ser assim, que eu tenho permissão para ser contraditório, que eu tenho permissão para minha língua ser indomável,
que eu tenho licença para que a minha língua seja fogo, seja veneno, seja uma cobra peçonhenta. Não é conveniente que estas coisas sejam assim. E aí ele vai dizer, provar por que não é conveniente. Ele vai ilustrar de novo. No versículo 11 ele diz assim: acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargo? Então pensa numa fonte de água. A mesma fonte ou produz água ruim ou produz água boa. Ou produz água que não serve para consumo, ou produz água que é boa para consumo. Ou produz água que vai dessedentar sua sede, ou produz água que se você beber vai ser veneno para você. Não é possível que a mesma fonte produza água doce e água amarga. Agora, como que de uma mesma língua pode sair bênção ou maldição? Não é uma contradição? Não é uma incoerência? Agora no verso 12, ele vai ilustrar de novo usando outro elemento. Agora ele não está usando o elemento da fonte, ele vai usar o elemento da árvore. E ele diz assim: acaso meus irmãos, novamente ele usa o termo meus irmãos, é a terceira vez que ele usa esse termo. Acaso meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas? Ou a videira figos? Então veja bem, cada árvore tem a sua natureza. Se é figueira, vai produzir o quê? Vai produzir figo, não vai produzir azeitona. Se ele é videira, ele vai produzir o quê? Vai produzir uva e não figo. Não é figueira. Então cada árvore vai dar o fruto de acordo com a natureza daquela árvore. Uma manga, pé de manga não dá abacate. Pé de abacate não dá goiaba. Pé de goiaba não dá morango. Cada fruta tem a sua natureza e ela vai produzir segundo a sua natureza. Como é que a língua pode ao mesmo tempo, trazer bênção e maldição, falar bênção e maldição? Então ele diz, tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Se a fonte é salgada, não vai produzir água doce. Se a fonte é de água doce, não vai produzir água salgada. Não tem incoerência na natureza que Deus criou. Mas tem incoerência na nossa língua. Então, fica aqui esse alerta, cuidado com a sua língua, cuidado com a sua língua, cuidado com a minha língua, porque a vida e a morte estão no poder da língua. Quem bem a utiliza, come do seu fruto. E aí, você achou que essa mensagem tem pertinência? Ela é oportuna para hoje? Eu preciso dela todo dia. E você?